gente, vamos que vamos. Então nós vamos falar aqui sobre 1º Enoque, data, integridade e autores. Os eruditos, eles se sentem capazes de distinguir várias fontes informativas que algum compilador teria usado para compor o livro de 1º Enoque. Cada seção contribuinte pode ter tido um autor ou mais, mas não há como identificar qualquer compilador específico. A diversidade de materiais dificulta a tarefa de datar o livro. Os capítulos 6 a 16 parecem ser a porção mais antiga, podendo ser anteriores à época dos Macabeus, ou seja, antes de 168 a.C. Não há qualquer alusão a perseguições religiosas, o que teria sido muito difícil de evitar durante o período dos Macabeus. Em 1º Enoque 14, versículo 19 a 22, há uma alusão ao trecho de Daniel 7,10, pelo que deve ter sido escrito depois do livro de Daniel. Contudo, a data do livro de Daniel continua sendo disputada, posto que a maioria dos eruditos liberais pensa que esse livro pertence ao período dos Macabeus. Os capítulos 17 a 36 e 72 a 82 mostram grande dependência ao livro de Daniel, mas, novamente, isso não nos ajuda muito, a menos que se encontre um meio de datar o livro de Daniel sem a menor sombra de dúvida. Os capítulos 85 a 90, 91 a 93, nada tem que nos ajude a datar o livro, mas os capítulos 37 a 71 e então 94 a 108 parecem refletir controvérsias entre os fariseus e Alexandre Janeu. Livro esse que data esses capítulos em algum tempo depois de 95 a.C. Se puderem abaixar a voz do Roberlan, eu agradeço, tá bom? E os capítulos 6 a 11º e então 54, versículo 7 a 55, versículo 2, capítulo 60, capítulo 65, versículo 1 até o 69, até o capítulo 69, versículo 25, e os capítulos 106 e 107. Aparentemente, são a parte mais antiga, pertencendo originalmente a alguma compilação anterior, associada a Noé e não a Enoque. Apesar de certos trechos do livro poderem pertencer a uma data anterior a 170 a.C., antes dos Macabeus, a sua compilação provavelmente teve lugar entre 95 a 63 a.C., ou mesmo mais tarde, embora não dentro da era cristã. Então a gente, por exemplo, vai verificar que para datar o livro é meio complicado, mas aí eles recorrem a Daniel para situar. Só que a datação de Daniel, os eruditos não chegam ao consenso. Então vai ter gente que vai chegar para perto do exílio, vai ter gente que vai chegar lá para o finalzinho, já para perto do Novo Testamento. Então, diante de uma situação dessa, continua ficando incerto. Entretanto, vem a questão, de que se tivesse sido perto de 160 a.C., teria mencionado uma revolução como a dos Macabeus. Se não mencionou, pelo menos mais antiga deve ser. Essa é a questão.